Boa noite, eu sou Ricardo Demarque. Eu, estamos no dia 29 de junho, 22 horas, e hoje é uma quinta-feira. E os noticiários internacionais de hoje focam muito, não é tanto uma questão de geopolítica, mas é da decisão da Corte Suprema Americana de não autorizar o que eles chamam de affirmative action, de tornar ilegal os programas de affirmative action sempre que baseados apenas em raça. A Corte Suprema quer que outros critérios sejam utilizados e não apenas o da raça na hora de ou da etnia na hora de aceitar ou não para as suas universidades alunos. Então, essa é uma questão, isso correu todos os jornais, a decisão foi dada à tarde e ocupou uma boa parte do noticiário também do início dessa noite. Na questão da geopolítica, que é o que a gente segue nesse canal, nós tivemos, de novo, mais informações que saíram quanto à questão da guerra na Ucrânia. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com aquela revolta do líder do grupo Wagner. Tem gente que acha que foi tudo uma operação casada com o governo russo, tem gente que acha que foi uma revolta instigada por serviços de inteligência ocidentais, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos. Mas a verdade provavelmente está ali no meio e envolve dinheiro. Vocês lembrem-se que a Rússia anexou 4 regiões na Ucrânia em setembro, outubro do ano passado, e que, pelo direito russo, se tornam parte da Rússia. Esses grupos paramilitares, e o Wagner é só o mais conhecido, mas não é o único. Esses grupos paramilitares estão autorizados a funcionar, mas fora do território russo. O que aconteceu foi que a campanha se deu, o grupo Wagner obteve uma vitória expressiva, muito apoiada pelo povo russo, em que ela conseguiu tomar a cidade estratégica de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Pois bem, logo a seguir, seguindo a legislação russa em vigor, o exército russo disse que integraria as tropas Wagner dentro do exército e basicamente desmancharia o grupo Wagner. Isso é um problema. Isso foi um problema para o Evgeny Prigozhin, porque o ganha-pão dele é justamente o grupo Wagner. As análises mais coerentes, a análise mais coerente que eu li nesses dias é de que isso foi uma tentativa do Prigozhin de simplesmente forçar uma mudança, uma decisão favorável a ele, manter o grupo Wagner unido, municiado e recebendo pelo Estado, pela campanha militar que fosse fazer. Mas ele usou de linguagem muito forte, ele avançou para Moscou, não houve tanta preocupação do governo russo, porque eles estavam andando 2 ou 3 mil soldados, não foi todo mundo do grupo Wagner, foi uma pequena parte, uns 10% do efetivo. Dos comandantes militares do grupo Wagner, apenas um seguiu o Prigozhin na sua jornada para Moscou. Logo foram parados e convencidos a desistir, e supostamente exilados na Bielorrússia. Os fatos ainda estão vindo à tona, então essa é apenas a explicação mais coerente que nós temos a respeito, aquela que eu particularmente acho a mais plausível. Mas saberemos mais, e a mídia, tanto grupos pró-russo quanto grupos pró-ucraniano, quanto a mídia americana, eu tenho aqui uma reportagem na Political, que entrevistou vários peritos, e as ideias variam muito, que o Putin está enfraquecido, que ele está agora vulnerável,
que nada aconteceu e que algo aconteceu, mas ele se fortaleceu, ele conseguiu virar essa crise que também ninguém discute, que não foi no momento apropriado, não foi boa, mas a forma como ela foi contornada, na minha opinião, não vai, a médio e longo prazo, afetar. Não, afetar a popularidade do Putin não afetou. Tem essa questão desses 20 mil lutadores Wagner, que não estão na frente agora, mas os ucranianos não conseguem, de qualquer forma, avançar na contraofensiva deles. E isso está largamente, até mesmo a mídia ocidental, New York Times, Washington Post, Financial Times, reconhecem isso. A CNN. Já existem discussões na Europa para tentar congelar esse conflito. A cúpula da OTAN se dará agora, daqui a 10 dias. Veremos o que vai sair de lá. Tem gente falando em convidar a Ucrânia para uma... não será oferecido, pelo que eu entendo, acesso à OTAN, mas cada país vai fechar um acordo bilateral de segurança com apoio militar com a Ucrânia. Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Alemanha, esses países. No final das contas, isso só nada mais é do que uma formalização dos acordos que já existem informalmente, mas já existem. Nada mais do que isso. Então, olhando para notícias, nós vemos que aqui a NVIDIA, as ações da NVIDIA estão aumentando, mesmo com essa conversa de que os Estados Unidos quer banir as exportações dos semicondutores utilizados para processamento de inteligência artificial para a China. Eles não querem permitir isso, mas, por enquanto, isso não reflete, e a NVIDIA é a grande beneficiada por esse movimento recente dos mercados. Não se sabia até mais ou menos um mês, mas hoje se sabe que os chips mais avançados no processamento da inteligência artificial são os chips da NVIDIA. Aquele mesmo chip que o meu laptop gamer utiliza. É uma versão muito mais moderna, mas é o mesmo fabricante. Temos a notícia de novo, a repercussão dessa última decisão da Corte Suprema Americana. Temos noticiários, notícias dizendo que os juros vão permanecer altos, a inflação persiste. Então, de novo, todo dia a gente lê ou vê que as perspectivas de grande crescimento econômico não estão lá. Por enquanto, estão todos preocupados com a inflação e com juros altos e com uma política monetária mais restritiva. Aqui nós temos outras páginas. Esse é o diplomata Badra Kumar. Ele acredita que Putin deu a volta por cima na questão da Ucrânia, mas não sem sofrer algum tipo de revés. Esse colunista aqui, o Larry Johnson, ele acredita, agora ele está escrevendo que ele acredita que, segundo ele, a inteligência ocidental, os serviços de inteligência ocidentais incentivaram o Prigozhin no seu motim. Mas isso ainda está um pouco incerto. Sabe-se que não foi uma operação psicológica organizada pelo Estado russo. Não, isso psyop, como se diz em inglês. Mas até que ponto foi apenas um desejo ou até que ponto realmente a inteligência, não é nem tanto americana, mas a britânica, até que ponto eles apoiaram, eles incentivaram isso, ninguém sabe. Por enquanto não se sabe. O New York Times fala sobre a Corte Suprema americana, os jornais americanos vão tratar disso. O Wall Street Journal tem uma matéria interessante, em que são duas matérias. Eu coloquei essa aqui na tela,
que o Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, está retirando do projeto legislativo dele a parte mais controversa, mas vai tentar aprovar o restante da mudança, o pacote dele de mudança do judiciário. A questão mais restritiva era justamente essa, que uma decisão da Corte Suprema israelense poderia ser cancelada por um ato legislativo. Isso é o que causou distúrbios em Israel por alguns meses. Isso ele retirou desse último pacote legislativo que ele está mandando para aprovação. Também é muito interessante que Netanyahu está com viagem marcada para a China. Há 15 dias atrás, a China recebeu o premier palestino. Alguns canais acham que o momento a China está, digamos assim, testando a água para ver, testando as águas para ver se vão conseguir negociar algum tipo de acordo que é considerado mais difícil no mundo, acordo entre os palestinos e os israelenses. Mas eles, em março, conseguiram aproximar os dois rivais do mundo muçulmano, os xiitas e os sunitas, os xiitas representados pelo Irã, os sunitas representados pela Arábia Saudita, os chineses, sem que ninguém soubesse, conseguiram chegar a um acordo, conseguiram aproximar ambas as partes. Há uns 15 dias atrás, o Irã reabriu a sua embaixada na Arábia Saudita. E o presidente saudita, o Mohammed bin Salman, o herdeiro do trono, mas que de fato é quem comanda a Arábia Saudita, convidou o presidente iraniano para visitar a Arábia Saudita. É uma coisa que, se alguém tivesse dito em fevereiro que haveria essa aproximação tão rápida, eu acho que nenhum analista geopolítico teria acreditado, teria concordado que isso iria acontecer. Esse Gilbert Doctorow, ele tem o pulso no exército, ele conhece muita gente do exército russo e acha que o exército russo está sendo fortalecido por esse conflito na Ucrânia, muito ao contrário do que se pensava no início das hostilidades. E isso é uma coisa verdadeira. Nada como um combate, uma verdadeira guerra para realmente filtrar, tirar os elementos que não produzem bem, que não são hábeis, e manter o grupo. Um grupo vencedor em guerra normalmente é muito mais forte, muito mais coeso. É o que ele acha que vai acontecer, o que está acontecendo e que já aconteceu, aliás. Está se conversando agora nos Estados Unidos sobre a possibilidade de armar a Ucrânia com mísseis de mais longo alcance, os chamados ATAC-MS. No início das hostilidades, o presidente Biden tinha enfaticamente negado que iria fornecer esses mísseis, mas já se viu que com o F-16 americano, o caça americano, eles também serão entregues no futuro, num prazo aí de uns 3 ou 4 meses. Isso, para mim, é um indício de que a guerra não vai bem para o Ocidente, a Rússia está avançando, é um indício de um desespero, uma tentativa de reverter o que realmente a gente lê no noticiário todos os dias, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que a Rússia está se enfraquecendo, mas a contraofensiva está tendo sucesso. Mas pelos anúncios da ajuda militar, da quantidade de tanques sendo reposto, dos novos sistemas e armamentos sendo oferecidos, que era impensável há 6 meses, a gente vê que é o Ocidente que está escalando. É um pouco problemático, contanto que não escale para haver uma troca nuclear, alguma coisa assim. Nós vivemos num mundo um pouco delicado. Isso é o meu noticiário hoje. Até amanhã. Ou até sábado. Um abraço. Tchau. Boa noite.